que é a hanseníase? A hanseníase, conhecida antigamente como lepra, é uma das doenças mais antigas da humanidade. É uma doença crônica, infecto-contagiosa de notificação compulsória. Seu agente etiológico é o Mycobacterium leprae, bacilo com capacidade de infectar grande número de indivíduos, e infecta a pele e nervos periféricos, mais especificamente a célula T1. Por poder causar lesões neurais, a doença é considerada de alto poder incapacitante. O Mycobacterium leprae é uma bactéria intracelular obrigatória. É um bacilo alcoácido resistente, fracamente gram-positivo, com tropismo pelos nervos periféricos e predileção por áreas mais frias do corpo. A hanseníase é transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível a adoecer com um doente com hanseníase que não está sendo tratada. A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias. Nós podemos classificar a hanseníase de três formas. De acordo com a classificação de Madrid, que vai de indeterminada para tuberculoide, borderline dimorfa ou lepromatosa. Na classificação de Ridley e Joplin, que divide em tuberculoide, borderline, mid-borderline, borderline lepromatosa e lepromatosa. E de acordo com a OMS, que divide na forma multibacilar, que tem infiltração difusa, múltiplas lesões, distribuição simétrica, múltiplos nervos comprometidos e baciloscopia positiva, com reação de Mitsuda negativo, e a forma paucibacilar, que tem única ou poucas lesões, tamanhos variáveis, seca e descamativa, distribuição assimétrica, poucos nervos comprometidos e a baciloscopia vai dar negativa, com reação de Mitsuda podendo ser positiva ou negativa. Vamos falar um pouco sobre as principais manifestações da hanseníase. Em primeiro lugar, nós temos as lesões de pele. Essas lesões são de características serem hipopigmentadas, hipostésicas ou anestésicas e não pruriginosas, ou seja, não vão causar coceira no paciente. Além da lesão cutânea, a hanseníase promove também alterações nos nervos periféricos ao invadir as células T1 e formarem juntas uma unidade morfofuncional. A formação dessa unidade morfofuncional é mediada pela proteína laminina 2, que ao se ligar com o PGL1, que é uma das proteínas de superfície do Mycobacterium leprae, faz uma ponte entre a célula T1 e o Mycobacterium leprae, permitindo a internalização desse patógeno nas células nervosas. Ao ser internalizado, o Mycobacterium leprae promove a desmineralização das células T1. Não é só o leprae que vai provocar lesões nos nervos periféricos, mas também a resposta imune do próprio corpo naquele local, com interferon alfa, interleucina e interferon gama, que são citocinas pró-inflamatórias que podem atuar nas células T1, promovendo a inflamação dessas células e assim podem induzir a apoptose, ocasionando uma lesão nervosa irreversível. A fase inicial da hanseníase é a forma indeterminada. É como se a hanseníase começasse desse ponto. Dessa forma, o nosso sistema imune ainda consegue barrar o patógeno e a cura pode ocorrer naturalmente ou evoluir para as formas mais polarizadas. Nessa fase, as lesões na pele, geralmente, aparecem isoladamente e são mais claras do que a cor da pele normal do indivíduo. Quanto às lesões nervosas, elas são caracterizadas pelos distúrbios de sensibilidade. A área da pele onde esse distúrbio de sensibilidade ocorre pode estar normal, entretanto não apresentando alterações de sensibilidade. Como já foi dito, a forma indeterminada pode evoluir para uma das três formas, tuberculoide, borderline ou lepromatosa. A evolução e o tipo de hanseníase desenvolvida irão depender de como nosso sistema imune lida com esse patógeno. Assim, o número de linfócitos é inversamente proporcional à carga bacilar. Isto é, se o nosso sistema imune consegue ser ativo, a carga bacilar será menor. Caso contrário, a carga bacilar será maior. Sendo assim, temos as seguintes formas. Então, a forma determinada, como citado anteriormente, é uma forma que o sistema imune vai conseguir combater o patógeno e a cura vai acontecer normalmente, ou a doença vai evoluir para uma das formas mais polarizadas. Tem características de ter lesões únicas e de cor mais clara do que a pele do indivíduo, com distúrbios da sensibilidade. A forma tuberculoide ou paucibacilar. Esse tipo é conhecido por ser a forma mais branda da doença, demonstrando que o sistema imune consegue combater com o patógeno. Assim, há uma maior quantidade de linfócitos, mas uma menor carga bacilar. Em termos de perfil de resposta imune, ela é celular, apresentando uma maior quantidade de CD4 em relação à quantidade de CD8, e o perfil é TH1, onde há liberação de citocinas pró-inflamatórias, fator de necrose tumoral alfa, interferon gama e interleucina 2. Na forma tuberculoide, as lesões de pele são menores que 5, por isso também é chamada de paucibacilar.
Possuem limites bem definidos, máculas hipopigmentadas ou eritematosas, com bordas elevadas e centro atrófico, com aspecto seco e descamativo, e têm distribuição assimétrica. Já as lesões nervosas são caracterizadas por uma perda maior da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, onde os filetes nervosos podem estar espessados próximos às lesões da pele. Temos também a forma borderline ou dimorfa. A forma borderline ou dimorfa possui características dos dois polos da doença, tuberculose e lepromatose, e representa uma instabilidade do nosso sistema imune. Isto é, o nosso sistema imune estava conseguindo combater o patógeno, mas por algum motivo a resposta imune diminuiu e o patógeno passou a ser parcialmente combatido, provocando maiores repercussões patológicas no organismo do indivíduo. Segundo a classificação de Ridley e Joplin, a forma borderline pode ainda ser subdividida em borderline tuberculoide, quando ela ainda é borderline, mas tem uma maior proximidade do quadro tuberculoide. Borderline é como se fosse exatamente a forma intermediária da doença, e a forma borderline lepromatosa, quando ela ainda é borderline, mas se aproxima do polo lepromatoso. Nessa fase intermediária, as lesões se apresentam em maior número e em forma de placas ou nódulos eritematosos acastanhados. Já as lesões nervosas são caracterizadas por um maior comprometimento nervoso, onde há dor à palpação, mas sem a perda da sensibilidade. E, por fim, a forma lepromatosa, ou vichoviana ou multibacilar. A forma lepromatosa é o outro polo da hanseníase, que é a forma mais agressiva da doença, onde há resposta imune, mas ela não é feita de uma maneira que consiga barrar o patógeno. Assim, os linfócitos estão em menor quantidade e a carga bacilar está elevada. A resposta imune nesse caso é humoral, com a maior quantidade de CD8 do que de CD4 e um perfil TH2, onde há a liberação de interleucinas 4, 5, 10 e 13. Na forma michoviana, as lesões de pele são múltiplas, por isso esse tipo de apresentação da hanseníase também é chamado de multibacilar. São lesões menores e espalhadas por todo o corpo, caracterizadas por serem placas infiltrativas e nódulos, os chamados hansenomas. É por conta desses tipos de lesões de pele que os pacientes com esse tipo de manifestações da doença apresentam a chamada face leonina. Referente ao tipo de lesão dos nervos periféricos, ocorre um maior comprometimento, afetando um maior número de nervos e de forma simétrica. Em relação aos testes, nós vamos ter basicamente dois testes, que é a reação de Mitsuda, onde nós vamos avaliar a resposta imune ao patógeno e a eficiência da resposta imune desse indivíduo. Ao variar das formas da doença, nós vamos ter diferentes resultados. Na forma indeterminada, na reação de Mitsuda a gente pode ter positivo ou negativo, na tuberculose positivo, na borderline também negativo ou positivo e na vichoviana negativo. Além da reação de Mitsuda, nós vamos fazer também a baciloscopia, que vai avaliar a quantidade de bacilos que tem na lesão. Então, nós podemos perceber que na forma intraterricular de tuberculose nós vamos ter menos bacilos, e nas outras duas formas nós vamos ter mais bacilos. O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio geral e dermatológico para identificar lesões ou áreas da pele com alteração de sensibilidade, com comprometimento de nervos periféricos, com alterações sensitivas, motoras ou autonômicas.